O anjo da morte. A presença que nunca erra, o aviso que ninguém quis ouvir. Existem relatos, espalhados por hospitais, casas antigas e estradas esquecidas, de uma presença silenciosa. Ela não grita, não corre, não ameaça, ela apenas espera. Enfermeiros juram ter visto, médicos fingem não acreditar, famílias preferem esquecer, mas todos descrevem a mesma coisa. Quando ele aparece, alguém morre. Eles o chamam de o anjo da morte. E talvez ele esteja mais perto do que você imagina. Capítulo 1. O homem no corredor do Hospital Santa Helena foi construído nos anos 1950. Longos corredores, paredes bege, lâmpadas frias e um silêncio que nunca parecia natural. Clara, enfermeira há quase 12 anos, já tinha visto de tudo. Pacientes morrendo subitamente, despedidas em lágrimas corpos, sendo levados sem cerimônia. Mas nada a preparou para aquela noite. Eram 2h17 da madrugada quando ela o viu pela primeira vez. Um homem alto, parado no fim do corredor. Ele usava roupas escuras, antigas, como um terno fora do tempo. Não se movia, não respirava de forma visível, apenas observava a porta do quarto 312. Clara pensou que fosse um parente em choque, mas algo estava errado. Quando ela se aproximou, o homem simplesmente desapareceu. Minutos depois, o monitor cardíaco do quarto 312 começou a apitar. O paciente havia morrido. Capítulo 2. Todos veem o mesmo rosto. Nos dias seguintes, Clara começou a perguntar discretamente, e então percebeu algo perturbador. Outros funcionários já tinham visto aquele homem. Um médico descreveu: ele parecia antigo, como alguém que não pertence a este tempo. Uma técnica de enfermagem disse: sempre fica parado antes de alguém morrer. Um segurança foi ainda mais direto: eu vejo ele há anos. Aprendi a não chegar perto. O detalhe mais assustador: todos descreviam o mesmo rosto. Pálido, olhos fundos, expressão neutra. Nem raiva, nem pena. Apenas certeza. Capítulo 3. O padrão impossível. Clara começou a anotar tudo: horários, locais, mortes. E então percebeu o padrão. Sempre que o homem aparecia, a morte ocorria em menos de 10 minutos. Não importava o estado do paciente, até pessoas em recuperação morriam sem explicação. Não havia falha médica. Não havia erro humano. Era como se a morte já tivesse sido decidida. E o homem fosse apenas o mensageiro. Capítulo 4. O relato proibido. Certa madrugada, Clara encontrou um prontuário antigo no arquivo morto do hospital. Ano 1963. Relato escrito à mão por um médico falecido. O texto dizia: ele aparece antes de todas as mortes. Não importa se é criança, adulto ou idoso. Não fala, não toca. Apenas observa. Quando o vejo, já sei que é tarde demais. No final da folha, uma frase rabiscada: não é um homem, nunca foi. Capítulo 5. Fora do hospital, Clara começou a ter pesadelos. Mas o pior veio quando ela o viu fora do hospital. Ela estava no ônibus, voltando para casa. No ponto seguinte, ele entrou. Sentou-se 2 fileiras à frente. O ônibus seguiu normalmente, até que um carro avançou o sinal. O impacto foi violento. Quando Clara acordou, estava no chão, ferida, mas viva. O motorista morreu na hora. O homem havia sumido. Capítulo 6. Ele não leva todos. Esse detalhe mudou tudo. Se ele era o anjo da morte, por que não levou Clara?
Ela passou a pesquisar relatos antigos. Descobriu registros em campos de batalha, navios afundados, pandemias, acidentes coletivos. Sempre o mesmo padrão. Ele não escolhe todos, ele apenas confirma. Capítulo 7. A visita final. Dias depois, Clara recebeu a notícia. Sua mãe estava internada em estado grave. Quando ela chegou ao hospital, sentiu o estômago gelar. O homem estava lá, parado em frente ao quarto. Pela primeira vez, ele se moveu. Virou lentamente o rosto para Clara e falou apenas uma frase: "Ainda não é você." Minutos depois, sua mãe morreu. Capítulo 8. O que ele realmente é. Clara nunca mais viu o anjo da morte, mas passou a entender algo aterrador. Ele não mata, não pune, não julga. Ele apenas anuncia o inevitável. Uma força antiga, anterior à religião, anterior à humanidade. Uma presença que caminha ao lado do tempo. Ele já passou por você? Talvez você já tenha cruzado com ele na rua, no hospital, no ônibus, em um corredor vazio. Talvez tenha sentido aquele arrepio, a sensação de que algo estava observando. E talvez não fosse para você ainda. Porque, segundo relatos antigos, quando o anjo da morte olha diretamente nos seus olhos, não existe segunda chance. E agora me diga, você já sentiu que alguém estava te observando, sem ninguém estar lá? Se essa história te arrepiou, siga o canal e compartilhe. Algumas presenças se fortalecem quando são esquecidas.